Lucas capítulo 4, do versículo 14 até o 19. O meu primário já apareceu aí, não, né? Não vi ainda aqui não. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O irmão Cefas apareceu. Deus abençoe, irmão Cefas. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a apoio e liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, meus amados? Que o Senhor nosso Deus aplique essa poderosa palavra em nossos corações, glória a Jesus. Que o Espírito Santo, irmão, ore para ele nos abrir a porta da palavra. Pense numa leitura rica, maravilhosa. A gente passa o dia perguntando: Jesus, e o que é que a gente vai falar? E o texto que veio foi esse. A gente mastigar em nome de Jesus, meditar nele. É um texto muito vasto, porque aqui fala da missão gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. A irmã Edna, nós oramos, a irmã Edna ontem pediu oração, que ela estava muito doente, graças a Deus, pediu oração. Ela é esposa do irmão Gilmar, né, que é o juiz Gilmar, nosso diácono aqui. E graças a Deus, hoje a gente já tem a boa notícia que ela dormiu a noite toda, ela está bem melhor, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Edna, Deus abençoe o irmão Gilmar, Deus abençoe toda a sua família. Abençoe Sara, que está no Canadá. Pense numa família abençoada. Eles viajaram conosco ali para Timorante, amaram Timorante. Estão com saudade de Timorante. Deus abençoe. Daniel do Maués. Irmão Daniel do Maués. Irmão Daniel do Maués, Deus lhe abençoe, a sua esposa, os seus filhos, meu irmão. Então vamos meditar, meus amados, na palavra do Senhor. Glória a Deus. Observe. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos. Até 30 anos, todo mundo conhecia ele como o carpinteiro de Nazaré. Na cidade de Nazaré. Quem olhasse dizia: Jesus é... Quem sabe, irmão, quantas janelas Jesus não botou nas casas das pessoas. E quem é Jesus? É aquele jovem que foi naquele dia, botou aquela porta lá em casa, assim é ele. Mas em porta, janela, ele é carpinteiro. Mas aos 30 anos de idade chegou o tempo da missão. E a Bíblia diz que ele foi batizado por João Batista do Jordão, no Rio Jordão. E quando ele se aproxima para ser batizado, João olha para ele assim e dá aquele grito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eita, glória a Deus. João estava esperando aquele momento, porque João Batista, irmão, foi o precursor. O profeta Isaías fala dele, ele é a voz do que clama no deserto. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele veio para deixar um povo bem disposto para receber o Senhor Jesus Cristo. E o preparo do caminho do Senhor era o coração dos homens. Ele veio pregando arrependimento, para preparar o coração dos homens para receber o Salvador. Esse sempre é o preparo para receber Jesus. Então João veio preparar. A mensagem de João era uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele dizia: o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore de bom fruto será cortada. Glória a Jesus. O evangelho é esse machado, ele vai na raiz. O evangelho atinge a raiz. O evangelho não trata do homem por fora, ele vai na raiz do problema. Está posto na raiz da árvore. Né? Quando ele bateu, toda a árvore caiu. Só uma árvore ficou em pé. Foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai na raiz. Então João veio preparar. Né? E o Espírito Santo disse a ele, né? Mostrou a ele o trabalho dele, que ele seria o precursor, que ele ungiu o Messias. Aliás, ele ia batizar o Messias nas águas, imagine. E ali, meus irmãos, João Batista, quando olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chega perto dele, aí João diz: Eu é que preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. E Jesus deixa para que se cumpra toda a justiça. Ele permitiu, João batiza Jesus nas águas.
Quando Jesus sai do Rio Jordão, a Bíblia diz que Jesus, tendo orado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. E eu vi aquela voz linda do céu: este é meu filho amado, em quem me compraste. Este é meu filho amado, em quem todo prazer, o Pai falando. E ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, dali começa o ministério do Salvador. E aí a Bíblia diz que Jesus foi, no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, tá, né? Foi ungido, mas voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma. Louvado seja Deus. Então passou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e ali foi tentado por Satanás 40 dias. Ele testou logo contra as trevas, contra o diabo. Aí ele venceu Satanás. Quando terminou a tentação, aí a Bíblia diz no versículo 14, 4 e 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras de redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, né, que Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e depois ele mudou-se para Cafarnaum. Entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Veja onde ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para... Aí vai dizer a missão dele: foi ungido pelo Espírito Santo como homem para... Qual a missão dele? Primeiro, ele disse evangelizar os pobres, para trazer boas novas aos pobres. Boa nova de quê? De salvação, de libertação, de cura. Ele veio para proclamar verdadeiramente o evangelho da salvação. Glória a Jesus. Depois, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Observe, irmão, porque é que a palavra de Deus diz que Jesus ele vai evangelizar os pobres. E o rico não precisa de evangelizar, não. O sentido aqui é que o evangelho é para os humildes. Ou seja, uma pessoa rica de si mesma, orgulhosa, ela nunca recebe o evangelho. Porque é que os fariseus rejeitaram o evangelho? Porque eram orgulhosos, eles eram altivos, eles tinham justiça própria. Então só quando o homem é humilde, é pobre de espírito, ele é humilde, é que ele recebe o evangelho como uma boa notícia para ele. Quando ele reconhece que é pecador, que está perdido, então o evangelho chega como uma boa nova para ele. Então ele veio proclamar boa nova para os pobres, para aqueles que veem a sua necessidade. Na realidade, todos nós somos necessitados. Mas eu tenho que ver minha necessidade. Para quem? Quando ele vê a necessidade, o evangelho chega para ele. Então ele veio proclamar boa nova para eles, para os necessitados. O camarada disse: meu Deus, esse evangelho é para mim. Eu precisava dessa boa notícia, eu precisava dessa boa nova. Quando Jesus pregava o evangelho, quem era que aceitava ele como salvador? Os publicanos, as meretrizes, o lixo, a escola da sociedade. Se alegrava com aquelas boas notícias. Mas aqueles que se achavam muito direito, desprezavam Jesus, rejeitavam Jesus Cristo. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele diz que ele pega as coisas loucas desse mundo, né, e eleva para confundir os sábios. Né? Ele pega aquilo que não é para confundir o que é, para que em tudo ele seja glorificado. Então o evangelho vem para o necessitado. Quem acha que não é necessitado, então não é para ele. O evangelho é para os perdidos, ele vem buscar e salvar os perdidos. Eu não estou perdido, então não é para você. Ele diz: quem está bom não precisa de médico, é os doentes. Agora a pergunta é: quem é que não está doente? Porque a doença chamada pecado atingiu toda a raça humana. A pessoa, quando ele não vê isso, ele não se sente necessitado. Quem é que procura um remédio sem ver que está doente? Então, quando a pessoa não vê a sua doença espiritual, o evangelho não faz sentido para ele. Isso eu já falei para os irmãos muitas vezes aqui. Olha, irmão, a coisa mais difícil que eu acho na pregação do evangelho pessoal, Deus me chamou para isso, para pregar por lá, pregar cara a cara com as pessoas, é convencer a pessoa de que ela é pecadora. Por exemplo, se você no plural assim:
Chegar numa casa assim, tá cheio de gente assim, eu disse assim, atenção pessoal, nós somos pecadores. Aí todo mundo concorda. Claro, nós somos pecadores. Isso aí concorda porque não mexe com ninguém, não mexe no coração da pessoa. Mas a gente diz, nós somos pecadores, eu não sinto necessidade do Evangelho. Agora, quando eu vejo que eu sou, aí eu esqueço nós e digo assim, eu sou um pecador, aí é outra coisa. Quando eu digo eu sou, eu digo eu preciso do Salvador. Eu preciso das boas novas do Evangelho. Né? Quem mais recebe é aquela pecadora que nos pés de Jesus. São as pessoas escória, é o publicano Mateus, é Zaqueu, o publicano. É as pessoas que a sociedade diz, isso aqui é o lixo, é a escória, pronto. Eu preciso da salvação do Evangelho. Então Jesus veio proclamar boas novas aos pobres. O Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Ele veio curar. Como ele veio curar, veio como médico. Veja, a cura de Jesus é espírito, alma e corpo. Ele veio curar os quebrantados do coração. Por que ele veio curar os quebrantados do coração? Veja bem, irmão, para Jesus me curar, essa cura que ele está falando aqui, é a cura espiritual. O meu coração tem que se quebrantar. A Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita de maneira nenhuma. Então, meu coração tem que estar como é que ele se quebranta? Quando eu reconheço a minha pecaminosidade, quando eu vejo o meu estado, o coração se quebranta. Veja Davi no Salmo 51, dizendo, contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. E ali ele se quebranta. Ele diz, é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então ele disse, Deus não quer sacrifício, não, eu ia dar sacrifício a ele. Vamos ver lá, no Salmo 51, como é que ele diz? Ele diz, tu não te comprais em holocausto. Irmão, aquilo é a expressão de uma pessoa verdadeiramente contrita, quebrantada, o coração está esmagalhado. Aí, esse recebe a cura do médico Jesus. Salmo 51. Salmo 51, ele diz assim, aleluia. Esse aqui, versículo 16, porque te não compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleite em holocausto, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi tinha muito rebanho, fosse para oferecer sacrifício pelo pecado dele, oferecia muito. Deus não se comprar mesmo. O que Deus está querendo é o sacrifício de dentro do coração quebrantado, contrito, arrependido. Por quê? Porque o coração é iluminado pelo Espírito Santo, primeiro ele pensa assim, meu Deus, veja irmão, a contrição como é pesada. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que quando Pedro terminou de pregar o sermão da montanha, aí a Bíblia diz que eles foram compungidos no seu coração, o coração deles ficou contrito, e eles disseram, que faremos, varões e irmãos? O que a gente faz? Por quê? Porque o coração foi compungido, ficou contrito, quebrantado. Aquela mensagem atingiu o coração daquelas pessoas. Davi, quando pecou, que o Espírito Santo revelou o pecado dele, ele caiu em si, aí o coração dele partiu. Por que a pessoa ficou contrito, partido? Veja o que é que Pedro disse com relação àquelas pessoas. Veja a pregação de Pedro. Hoje as pessoas, muitas vezes, querem escutar uma pregação que seja para acariciar o ego das pessoas. Pregação assim para dizer, não, é você, o camarada no mais terrível desmantelho, não, você está muito bem, Deus é amor, Deus é misericórdia, e o camarada escorregando para o inferno, e o pessoal passando manteiga no nariz dele, como passa no nariz de gato. Não, meus irmãos, veja a palavra de Pedro, cheio do Espírito Santo, o apóstolo de Jesus, aquele que aprendeu com Jesus. Veja o discurso dele. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus e todos que habitarem em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai a minha palavra, estes homens não estão bêbados como vocês pensam. Aí ele diz, aí começa a dizer o que aconteceu. Vocês estão vendo aqui o cumprimento da profecia de Joel, glória a Deus. Mas vamos pegar a partir do versículo 22, veja o que Pedro disse, varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilha, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste,
e mataste. Veja o que ele está dizendo para ele. Vocês pegaram ele, vocês crucificaram ele, vocês mataram pelas mãos dos injustos. Que na realidade não foi o judeu que matou, mas ele entregou para Pilatos matar. Então eles mataram pelas mãos de Pilatos. Vocês mataram ele pela mão do injusto, ao qual Deus o ressuscitou. Ele disse, Deus ressuscitou ele, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. Glória a Jesus. Veja a pregação de Pedro, como diz aqui. Versículo 36, aí diz, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus os fez Senhor e Cristo. Então, quando Pedro explica para ele quem era Jesus, o Filho de Deus, ungido, o Messias, e que eles crucificaram, mataram ele, aquela palavra atravessou o coração deles. E o que é que a gente faz? A gente matou o Filho de Deus, crucificou o Filho de Deus. Como a gente fez uma barbaridade dessa, os olhos dele foram abertos para ver aquilo ali. Aí o coração doeu, aí ficou quebrantado. É para esse que Jesus diz, ele veio curar esses quebrantados do coração. Ele veio curar esse quebrantado, como médico para curar os quebrantados do coração, aqueles que se quebrantam. Veja como é o quebrantamento. O pecador escuta a palavra de Deus, ele descobre, meu Deus, eu sou um pecador. Ele olha para ele, depois ele raciocina, contra quem eu estou pecando? Aí Davi diz, contra ti, Senhor, eu estou pecando. Veja que uma coisa é séria, aí você cai em si, mas para aí, eu estou pecando contra Deus. Aí dói no coração. Porque você sabe, pai, se eu fosse pecar contra uma pessoa mal, eu ainda me justificava. Mas pecar contra Deus, que é amor, como eu posso pecar contra alguém que só me faz bem? Como eu posso pecar contra esse Deus que me deu a vida? Como eu posso pecar contra Deus que me dá o ar para respirar, me dá o alimento, me dá a roupa, me dá a esposa, dá filho, dá família, dá tudo? Como eu posso pecar contra esse Deus que levanta, me dá o sol todo dia, dá a chuva? Então quando você começa a pensar isso, aí o coração dói. Porque você está pecando contra o amor, está pecando contra a misericórdia, está pecando contra a bondade. Olha, meus irmãos. Um dos maiores terrores de quem for para o inferno. Sabe qual é um dos maiores terrores? Não é nem o fogo. É o camarada pensar assim, mas rapaz, veja o tormento. Eu pequei contra a misericórdia. Eu não podia estar no céu. Eu não podia ter amado esse Jesus que deu a vida por mim. Eu não podia ter me submetido a esse Deus que só me quer o bem. Eu não podia ter me rendido a Jesus, que apesar de eu ter pecado, ele ainda veio, ainda morreu no meu lugar. E, apesar de eu ser pecador, ele ainda deu a vida por mim. Em vez dele me condenar, ele queria me perdoar, ele derramou sangue para me limpar e eu não quis. Esse vai ser o maior tormento do inferno, irmão. O camarada saber que está ali porque pecou contra o bem, pecou contra o amor, atravessou aquele coração do amor com a lança. A gente pode dizer... Pedro pode dizer com a gente que nós crucificamos o Salvador, os nossos pecados assassinaram o Filho de Deus. Então esse é o maior tormento, quando a gente cai, quando a ficha cai. Enquanto a ficha não cair, a gente nem pensa dessa maneira. Enquanto a ficha não cair, você não derrama uma lágrima, mas quando a ficha cai, o coração se quebrantado. Aí quando ele se quebranta, você, meu Deus, me perdoe. Aí Jesus chega com a graça, chega com a misericórdia, chega com o perdão. Pronto, agora você está no ponto de ser perdoado. Está no ponto de receber o Espírito Santo. Está no ponto de ser uma nova criatura. Porque você reconheceu o erro. Seu coração doeu, porque você agora viu contra quem você se rebelou. Então Jesus veio para isso. Ele veio pregar boas novas aos pobres, aos humildes, aqueles que reconhecem que não são nada, que precisam da graça de Deus, que sem a graça de Deus não pode fazer nada. Jesus veio para curar o coração dos quebrantados, daqueles que reconhecem a sua falta, que reconhecem contra quem está pecando. Aí ele vê a enormidade do pecado dele. Aí ele, Deus é justo se me condenar, porque eu estou pecando contra o amor. Imagine se a gente pecasse contra o diabo, a gente tinha justificado que o diabo é mau. Mas pecar contra Deus, irmão, pense nisso. Como eu posso pecar contra o Senhor? Como eu posso amar o mundo que rejeita nosso Senhor Jesus Cristo? Como eu posso amar o pecado que crucificou o Filho de Deus? Então quando a gente começa a pensar nisso, a gente passa a amar a Deus e odiar o pecado, odiar o mal, odiar o sistema do mundo, odiar Satanás, mas amar Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Oh, glória a Jesus! Então ele veio para isso. Veja a missão linda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o médico. Toda vez que a gente peca, irmão, a gente está cuspindo no rosto daquele que veio nos curar. Já imaginou? Você está com uma doença, o pecado é uma doença
doença hereditária, contagiosa e mortal. Aí o médico Jesus vem para curar, e só ele cura, nada pode curar essa enfermidade. E você rejeita o médico, quero não, aí cospe no rosto dele. Toda vez que você diz não para Jesus, você cospe no rosto do médico que veio lhe curar, e o único que pode lhe curar. Ele é o único que pode lhe salvar e o único que pode lhe condenar. Porque quem vai nos julgar no dia do juízo é ele também. Hoje ele é médico, hoje ele é advogado, hoje ele quer lhe abraçar, hoje ele quer curar o contrito. Aproveita essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Veja que obra extraordinária, irmão. Mas para essa vez, Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu para ele. Cheio do Espírito Santo. Esse eu vou atrás das ovelhas perdidas. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Mas se eu achar que eu não estou perdido, então ele não está me buscando. Estou perdido, Jesus. Eu quero achar o caminho. Caminho para onde? Para o céu. Porque a pessoa perdida, irmão, ele vai em todas as direções. Quem está perdido não sabe rumo. Está indo para onde? Não sei, rapaz. Estou perdido aqui, eu estou perdido. Aí Jesus, pronto. Quer acertar o caminho? Quer ir para onde? Não sei, não. Tem que saber para onde quer ir. Quer ir para onde? Não tem pessoa, meu irmão, se você morrer hoje, vai para onde? Não sei, irmão, Deus é quem sabe, pronto, esse aí não sabe para onde está indo. Mas se você, não, irmão Abraão, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Aí ele acha, aí ele vem cá, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí você se agarra com o caminho, aí não tem como errar não. E chega lá na porta do céu. Ele termina lá, ele começa aqui e termina na porta celestial. Começa aqui, a portinha estreita, você entra nela. A porta é uma pessoa, é Jesus. O caminho é uma pessoa, é Jesus. E no final, quando você chega lá, a porta do céu é Jesus também. Tudo é Jesus Cristo, irmão. É uma pessoa extraordinária. Então veja, Jesus disse, ele me ungiu para curar os quebrantados do coração. Que nessa noite o meu coração, o seu coração se quebrante na presença do Senhor. O coração se derrame na presença do Rei. Que a gente cai e diga, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ô meu irmão, se você não sente ainda isso, peça a Deus, diga, Senhor, eu quero que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Mostre quem eu sou aos olhos do Senhor. Porque aos meus olhos eu posso até achar que sou gente boa. Se eu perguntar às pessoas, que nota você me dá? As pessoas me dão 10. Mas essa nota e a minha nota no dia do juízo não vai valer nada. A pergunta é, que nota Jesus de Nazaré, que vai me julgar um dia, me dá hoje agora, do jeito que eu estou, que nota ele vai me dar? Pronto, é essa aí que interessa. Então peço o Espírito para lhe mostrar a sua real situação. Aí o coração se quebranta, o coração se rasga, louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, Deus criou todas as coisas, tudo é dele. Nós temos que nos submeter, que fomos criados para ele. A Bíblia diz, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a gente glorificar ele. Qualquer outro caminho que a gente pegar, está errado. Que a gente pegar ele, está errado. Que caminho eu estou seguindo? Eu estou seguindo o caminho da glória de Deus. Eu quero glorificá-lo ele todos os dias da minha vida. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Deus abençoe o presbítero, meu amigo presbítero, irmão Idelbrando Lima. Louvado seja Deus. Então veja, meus amados irmãos, a missão de Jesus Cristo. Ele veio com a missão. Ele veio com o objetivo. Aí ele diz aqui mais. Então ele veio para pregar boas novas aos pobres. Vamos já entender que pobre aí não é no sentido material, é no sentido espiritual. O camarada é orgulhoso, ele é humilde. Os soberbos, Deus resiste de longe e só dá graça para os humildes. Só dá graça para aquele que eu não sei, eu não sou, o Senhor é tudo, o Senhor sabe de tudo. Pronto. Pedro, veja Pedro como foi interessante. Jesus disse assim, Simão, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes? Ele disse, pelo Senhor darei minha vida. Veja, Pedro estava cheio de si aí. Pelo Senhor, eu dou a vida. Pois antes que o galo cante. E Jesus não discute não, ele só disse isso. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes hoje. E Pedro, não, Senhor. Pelo Senhor, eu vou até o fim. Pelo Senhor, eu dou a minha vida. Eu sou cheio de si. Eu, já descalado. Na hora que prenderam Jesus, Pedro ainda saiu. A Bíblia diz, Pedro ainda seguiu de longe. Ele e João. Quando chega na casa do sumo sacerdote, Jesus entra. Aí João entra também, Pedro fica fora. Porque João conhecia o pessoal de lá, o pessoal conhecia João. Mas aí passa uma criada e diz, epa, você estava com ele também. Pedro disse, eu nem conheço esse homem. E nega 3 vezes Jesus. E na 3ª vez, Jesus olha para Pedro. Aquele olhar transpassou o coração de Pedro. Jesus não disse nada, só fez olhar para ele.
Como quem você está vendo, meu filho, não disse a você? A Bíblia diz, irmão, quando o galo cantou pela terceira vez, né? Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, que antes que o galo cante, aliás, antes que o galo cante, 3 vezes negará. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se. Eita, Jesus. Aí a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Naquele momento ele se tornou o quê? Ele se tornou humilde de coração, ele se tornou pobre de coração. Ele reconheceu que não era nada, que não sabia de nada. Louvado seja Deus. E aí quando Jesus aparece para ele depois, quando Jesus ressuscita, diz assim, o anjo disse assim, mandou um recado para Maria Madalena: diga a Pedro e aos demais apóstolos que eu vou adiante deles para a Galiléia. Veja, diga a Pedro, Deus mandou um recado para ele, porque curou ele do eu. Esse eu tem que morrer, tem que ser crucificado. A gente tem que saber que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Dependemos totalmente dele, dependemos totalmente do poder e da unção do Espírito Santo. Sem Jesus, sem o poder do Espírito Santo, sem a graça de Deus, nós estamos acabados, meus irmãos. Eu esqueça isso. Aí Pedro vai se encontrar com Jesus. Jesus se encontra com Pedro. Quando Jesus se encontra com Pedro lá no mar de Tiberíades, aí Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí pronto, aí Pedro baixou a cabeça ali e disse: Senhor, tu sabe. Pronto, ele já não disse eu já saiu do meio. Tu sabe, tu que eu te amo. Simão, tu me amas? Ele disse: tu sabe que eu te amo. Terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Pedro rasgou-se, quebrantou-se. Senhor, tu sabe tudo, tu conheces todas as coisas, tu conheces meu interior, meu coração, tu sabe que eu te amo, meu rei. Louvado seja Deus. Então observe, irmão. Aí Pedro estava pronto. Então Jesus veio exatamente para ir, para curar. Aí o coração dele foi curado. Curar os quebrantados do coração. Que nessa noite a gente possa pegar todo esse ego, todo esse eu, e que quebrantado na presença de Jesus. Eu não sou nada, eu não posso. Agora eu confio que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor é. Aí Deus opera maravilha. Louvado seja Deus. Não tente resolver problemas sem Jesus Cristo. Não tente salvar as pessoas sem Jesus. Primeiro que a gente não salva ninguém. A gente não muda nem a gente, irmão, mas nos outros. A maior ilusão do ser humano é tentar mudar as pessoas. Não, irmão, a educação muda, irmão, a educação muda a cabeça, mas não muda o coração do homem. Não atinge lá, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela vai até junta, medula, ela é apta para discernir a intenção e o pensamento do coração. Ela é a única que separa a alma do espírito. Só a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, é que atinge o coração do homem. A educação não chega lá, ninguém chega, mas a palavra que é viva, poderosa, ela atinge o coração, aí transforma a pessoa. Camarada pode passar 500 anos enchendo a cabeça de conhecimento, e o coração está lá intacto. Aquela educação lá, tudo bem, meu amigo, boa noite, isso é educação. E o coração está lá, mas se despertar o leão, aí a fera, aquela educação, aquele verniz desaparece e a fera aparece. Mas se Jesus de Nazaré e a palavra de Deus entrar naquele coração, o que tiver de fera lá dentro, de leão, de cobra, de rinoceronte, de coisa ruim, sai, aí ele vira um cordeiro, porque a palavra transforma ele de bode em ovelha, de leão em cordeiro. Deus transforma a pessoa. Veja, Pedro, João e Tiago era conhecido por Boanerges, filhos do trovão. Eram os homens duros, mas começaram a andar com o Cordeiro de Deus, a palavra penetrou e João se transformou no apóstolo do amor. Só Jesus é quem faz isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eita, meu pai, deixa eu olhar para o relógio. Glória a Deus. Viu, meus amados? Então veja que trabalho lindo Jesus veio fazer. Ele veio curar os quebrantados do coração. Abra o seu coração para Jesus. Olhe para ele, diga: Senhor, veja Jesus, a minha situação. Tem pessoa que não chora, irmão. Tem pessoa que não se quebranta. Mas se você começar a pensar primeiro nos seus pecados e pensar no sacrifício de Jesus e na sua ruindade, e continuar pecando contra o amor, aí seu coração se derrete. Irmão, se o Calvário, se Jesus morrendo por nós ali não quebrantar nosso coração, a ameaça do inferno não quebranta, a ameaça de juízo não quebranta, castigo nenhum quebranta. O maior remédio para quebrantar o coração mais duro do ser humano é ele parar e ver a ruindade do seu coração e olhar para a cruz, aquele inocente cordeiro sofrendo, e você perguntar: por que, Jesus, o Senhor está sofrendo aí?
Ele vai dizer, essas feridas foi que eu sofri na casa dos meus amigos. Eu estou morrendo pelos seus pecados. Eu estou pagando a sua dívida. O inocente morrendo pelos pecadores. O justo morrendo pelos injustos. Então essa visão de Jesus crucificado, peça ao Espírito Santo. Senhor, dê-me uma revelação de Jesus Cristo crucificado. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, revela-me o amor de Cristo. Quando o amor de Jesus é revelado, toda boniteza do pecado cai por terra, aí o pecado aparece em toda a sua feiura, aí você vê como ele é terrível e como Jesus de Nazaré é maravilhoso. Ele veio para curar os quebrantados do coração. O Evangelho já disse, o machado vai na raiz, ele vai no coração, porque é do coração do homem, irmão. Quando Jesus muda o coração, ele muda tudo, porque ele diz, filho meu, dá-me teu coração. Porque ele não disse, dá-me a mão. Antigamente, quando o camarada ia pedir uma moça em casamento, ele dizia, eu quero a mão da moça. Será que ele queria só a mão? O pai ia passá-la, cortar e dar a mão? Não. Quando ele quer a mão, era um gesto, né? Era uma figura. Assim, quando Jesus diz, dá-me teu coração, ele está querendo dizer, eu quero a direção, o centro da sua vida. Porque se mudar o coração, mudou todo. Então o Evangelho atinge ali os quebrantados, contritos do coração. Veja que lá em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do 25, ele começa falando que derramará água pura sobre vós e vos purificarei. Ele disse, eu vou tirar esse coração de pedra de dentro de vocês e vou dar um coração de carne, um coração mole. Eu vou tirar esse coração de pedra duro, rebelde, desobediente, altivo, orgulhoso. E vou dar um coração mole, obediente, um coração que se humilha, um coração quebrantado, um coração que está aberto para receber tudo de Deus. Então esse coração que Jesus veio para sará-lo. Então não interessa a luta, o problema, a dificuldade. Se você cair diante de Jesus, coração quebrantado, ele está pronto para cicatrizar. Aleluia. Se alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, alguém lhe humilhou, alguém acabou com você. Lembra de Ana? A batalha de Ana por um filho. O marido dela tinha outra mulher chamada Penina, e essa mulher incomodava e perseguia e humilhava Ana, porque tinha filho e Ana não tinha. Ana era estéril, então o coração de Ana era dolorido 24 horas. Quando ela ia para Jerusalém, enquanto a outra estava comendo com o marido, ela estava ali nos pés de Jesus, nos pés do Senhor, chorando, quebrantada. E o marido, Ana, come. Ana, eu sou melhor que 10 filhos. Ana, aí não tinha jeito, porque ela queria o filho, Mas o coração dela estava esmagado, quebrantado na presença do Senhor. E uma vez a Bíblia diz que ela estava de uma maneira tão chorando, tão quebrantada, que o sumo sacerdote ali pensou que ela estava bêbada, estava embriagada. Disse, mulher, aparta-te esse vinho. Eu disse, não, meu senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Estou aqui derramando a minha alma, a amargura de alma. Eu estou me derramando aqui na presença do Senhor. Ela nem falava, só mexia os lábios, mas o coração ali estava quebrantado. Aí Jesus chegou para curar aquele coração, e curou mesmo, porque deu a ela o que ela desejava. Deu Samuel, aquela bênção de Deus, e depois deu mais filha Ana. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a missão dele é essa. Ele veio curar os quebrantados do coração. Então pegue tudo isso que as pessoas estão lhe humilhando, estão lhe perseguindo, estão lhe traindo, estão lhe apedrejando, eu não sei o que é que estão fazendo com você. Agora veja bem, como é que está a sua vida, se eles estão fazendo isso com injustiça, injustamente, pegue tudo isso, deixe o coração derreter e vá nos pés de Jesus. Ele tem bálsamo para esse coração, ele tem bálsamo para isso aí. Pode ser vários tipos de problema, ou de enfermidade, ou de perseguição, qualquer coisa. Se o coração estiver quebrantado, Jesus tem bálsamo, ele cura, ele sara esse coração nesta noite. Amém, meus amados? Veja a missão do Salvador. Depois, apregoar liberdade aos cativos. Eita, que coisa linda! Apregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o estado do Senhor. Jesus veio libertar os cativos. Veja, irmão, o maior cativeiro, a maior prisão, a maior algema do homem, qual é? É o pecado, né? Glória a Deus. Irmão Marquinhos, irmã Cainara, Deus te abençoe, meus amados. Aí na cidade de Aracaju, Deus abençoe. Amém? Então a maior prisão é essa. Jesus disse lá em João, no capítulo 8, versículo 35, todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas ele veio libertar os cativos, a maior prisão. Então,
Mas qual é o problema, irmão? O maior problema é que a pessoa não reconhece que está preso. Ele está preso e pensa que está livre. Ele está algemado. Veja, a Bíblia diz, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está lá em João no capítulo 3, a partir do versículo 17. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não quiseram vir para a luz, para que as suas mais obras não sejam reprovadas. Veja, o pessoal passou tanto tempo algemado, tanto tempo na prisão do pecado, que terminaram amando o próprio pecado. Fica amando o seu próprio executor, o seu próprio exator, aquele que lhe oprime, aquele que ele só lhe faz o mal, ele terminou amando as trevas. Mas quando você reconhece que as trevas é má, que o pecado é má, que o pecado é terrível, aí você quer ser liberto, aí você vê que não consegue, aí clama pelo libertador. Jesus veio libertar os cativos. É o nome dele, o seu nome será Jesus, porque ele salvará, ele libertará o seu povo dos seus pecados. O maior cativeiro do mundo. Ele veio libertar os cativos. Eita, meus amados irmãos, quantas pessoas, na própria palavra de Deus aqui, a gente vê tanta gente algemada. E Jesus chega, ele diz, perdoados estão os teus pecados. Quando ele diz aquilo, a pessoa foi liberta dos pecados dele. O apóstolo São Paulo diz que nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre vós, não domina mais sobre a gente. Nós estamos agora debaixo da graça, fomos libertos do pecado para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, antes nós éramos servos, escravos do pecado. E agora somos servos, também continuamos sendo servos de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente mudou de Senhor, só que esse era mau, esse era perverso, porque o salário desse aqui é a morte. Está lá em Romanos 6, 23, porque o salário desse senhor chamado pecado é a morte. Mas olha o outro senhor, mas o dom gratuito da vida, como é? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Esse senhor aqui, que eu vou ser servo dele, me promete vida eterna. Me promete lá em João 10 e 10, vida com abundância. Me promete gozo, me promete alegria, me promete paz. Esse aqui não, esse é perverso. Então eu deixo de ser escravo desse e venho para esse. Só que para eu sair dessa escravidão, eu não posso sair com as minhas próprias forças. Não tem condição. Então eu preciso clamar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí ele vem, quebra as algemas e quebra as correntes. Amém, meus amados? Eu me lembro, quando eu falo de libertação, pela misericórdia de Deus, nesses 35 anos de evangelho, eu vi Jesus libertar muitas pessoas da escravidão do pecado. A primeira fui eu. Se ele não tivesse me libertado, hoje eu não estava aqui para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vi pessoa que realmente chamou a atenção. Um deles foi meu sogro, irmão Xavier. Pense num homem de Deus. Irmão Xavier é muito conhecido em Petrolina como Cabo Xavier. Muitas pessoas conhecem ele, conhecido em Parnamirim, Petrolina. Ele foi soldado, cabo, muitos anos. Irmão Xavier chegou a ser comissário ainda em Afrânio, delegado em Afrânio. Então, quando era um soldado, ele era soldado da polícia, era um soldado muito valente, muito respeitador. Naquela época, o delegado dizia, olha, vá atrás do homem, traga ele vivo ou morto. E ele obedecia aquela ordem naquela época. Era um homem que gostava tudo direitinho. Né? Mas ele disse a mim que era escravo, ele era escravizado. Ele disse, irmão, eu era algemado. Ele disse, era algemado com 38, não largaram 38 nem para dormir, sabe? Só para dormir, ele estava aqui debaixo do travesseiro. Né? Era algemado na cachaça, ele disse a mim, era algemado na prostituição. Ele disse, era algemado no jogo, no palavrão, em tudo. Ele disse, era algemado, preso mesmo, não tinha força para sair. Interessante que a primeira Bíblia que eu dei a ele, eu disse, seu Xavier, eu vou dar um presente, uma Bíblia. Ele disse, deixa aí, eu digo, vem cá, e eu correndo atrás dele. E ele, tá bom, eu digo, o senhor leia pelo menos um versículo desse por dia. Aí quando for de noite, aí o senhor dobra o joelho e diga assim a Jesus, diga, Senhor, me revela o caminho da salvação, porque se o senhor me revelar, eu vou seguir até morrer. Pronto, só isso. Ele disse, é só isso, eu só isso. Eu digo, do jeito que o senhor é sincero, meu Deus, se o senhor pedir a Jesus, eu dou 15 dias para Deus se revelar para o senhor. E aí ele, tá bom, ele falava pouco. Né? Quando ele tomava uma, não, aí ele falava muito, ele ficava alegre, mas quando ele estava sem beber, ele era muito sério, muito sisudo, calado. Mas uma pessoa excelente, um coração maior do que ele. Todo mundo gostava de ir para a casa dele, ele acolhia todo mundo.
Aí, meu irmão, meus amados irmãos, eu estou contando aqui, veja o poder do Evangelho. Jesus está mostrando aqui que veio libertar os cativos. E aquele homem começou a ler a Bíblia e de noite começou a orar, pedir a Deus para mostrar o caminho da salvação. Né? E ele disse quando foi uma noite, mais ou menos umas 2 horas da madrugada. Ele disse nem estava acordado, nem estava dormindo. Ele chegou um rapaz de branco, uma roupa assim que está lá. Ele disse que ele se chamava Afragado, eles com as percatinhos, o pezinho bem alvinho. E disse ele, vamos ali olhar um jardim. E ele disse, vamos, ele gostava muito de planta. E saiu com ele. Ele chegou assim, tinha um muro. Aquele rapaz abriu o portão. Eles entraram naquele jardim. Ele disse a mim, irmão Abraão, eu nunca vi umas plantas tão lindas, um jardim tão lindo. Ele ficou impressionado com a beleza daquele jardim. E aí aquele rapaz conversando com ele, aí ele atravessa o jardim, lá na frente tem outro muro, eles passam aquele muro, e eles dizem que do outro lado começou a ficar escuro, e começou o caminho a ficar estreito, cheio ela disse que era cheio de coroa de frade, lacraia. Agora ele disse que como aquele lugar fosse muito seco, e aqueles bichos tivessem morrido há muito tempo, cheio de pedra, cheio de espinho. Ele disse que o caminho era muito tenebroso ali, escuro. Mas aquela pessoa estava com ele ali, andando. E ele foi lá na frente, ele disse que tinha um salão, né? E apresentou-se lá um povo, ele disse um povo estranho, com uma sanfona velha, tocando uma música lá. E ele disse que era uns com os garfos grandes assim, botando uma comida na boca do outro e o outro sem querer. Eles querem uma coisa tão feia, que ele disse a mim uma coisa interessante. Esse irmão, pela primeira vez, eu tive medo de morrer. Ele disse assim, aí ele disse naquela revelação, ele disse assim, meu Deus, eu vou morrer e não vejo o meu povo, a minha família. Eu sei que vou morrer aqui e não vejo minha família. Aí aquela pessoa que estava com ele, que eu acredito que era um anjo do Senhor, disse assim, ele, olha, o seu lugar é aquele jardim lindo que você viu lá. Naquele jardim estou, mas do jeito que você está vivendo, se você morrer, vem para cá. Aí mostrou um lugar feio para ele. Vamos voltar. Aí voltou, passaram no jardim, atravessaram o jardim. Quando chegou na porta de entrada, aquela pessoa ficou do lado de dentro, abriu a porta e mandou ele sair. Quando ele saiu, ele acordou preocupado. Aí naquela semana ele chegou lá em Petrolina. Aí ele contou para mim. Ele disse, olha, o senhor não está pedindo a ele toda noite para ele mostrar o caminho ao senhor, o caminho da salvação. Ele mostrou o céu e o inferno do senhor, agora o senhor quem decide. Ele ficou calado. E aí meu irmão foi. Aí ele começou a assistir os cultos. Daqui a pouco ele pediram um culto na casa dele. E eu me lembro que eu cheguei na casa dele. Nesse dia eu estava lá. Estava ele sentado numa cadeira de balanço. Bem sentado, que ele era muito forte. E os irmãos chegaram para fazer o culto. Chegou o jovem. Aí os irmãos disseram, irmão Abraão, o senhor vai dirigir o culto? Eu disse, não senhor, o pastor de vocês aqui, o pastor daqui disse que vocês são dirigentes, eu estou aqui para cooperar. Ele disse, então o senhor vai pregar? Pronto, posso pregar. Aí meus irmãos, aquele culto era ditado, aquela benção, aí nós pregamos a palavra. Quando eu terminei de pregar a palavra, eu olhei para o irmão Xavier e disse assim para ele, eu quero fazer um convite especial para meu sogro, porque no coração ele já é crente. Ele só precisa confessar Jesus para a salvação. Meu irmão Xavier era muito forte e pesado, estava numa cadeira de balanço. Ele disse a mim, na hora que eu disse isso, ele 2 mãos pegou ele por debaixo assim, levantou ele, suspendeu ele. Ele pensou que era alguém que estava atrás dele levantando ele. E ele disse, quando levantou ele já levantou com as 2 mãos para cima assim, dizendo, eu quero ser crente em Jesus. Quando o irmão Xavier disse assim, olha, ele nunca chorava. Ele disse, nem pela morte da mãe dele ele chorou. Mas ele disse que dentro dele se desmanchou tudo. Oh, glória a Jesus. Naquela hora Jesus libertou ele completamente, irmão. Naquela hora Jesus libertou ele do 38. Libertou da cachaça, da prostituição, da jogatina. Libertou de tudo. E a partir dali, ele disse a mim, irmão, eu estou me sentindo largo. Eu não sei nem se eu passar por a porta ali. Ele dizendo a mim, naquela hora ali, se eu estou tão largo, ele estava tendo uma experiência espiritual. O Espírito Santo, a graça de Deus nele, ele se sentindo bem grande, bem largo. Né? Ele disse, será que eu vou passar pela porta ali? Glória a Deus. E a partir desse dia até a morte dele, que ele morreu com 97 anos, foi aquele homem cheio de alegria, cheio de fé, né? Quando levavam topada, dizia aleluia. Quando notícia vinha, dizia aleluia, né? Pense numa bênção do Senhor. Então eu estou mostrando um exemplo, irmão, que Jesus veio para libertar os cativos. Ele disse a mim depois, disse, mas meu filho, minha mãe veio aqui, veinha, me chamou lá no muro e disse assim, ô Xavier, meu filho,
pelo amor que você tem a sua mãe, deixa de beber, meu filho. Aí pegou no seio, pelo leite você bebeu nesse seio, deixa de beber. Aí sabe o que ele disse para a mãe dele? Ele disse, eu deixo o pai, deixo mãe, e ele contando isso para mim chorando, e deixo tudo, agora não deixo de beber. Ele disse, Jesus, irmão, naquela tarde, num piscar de olho entrou, e tirou cachaça, e tirou tudo, e hoje eu nem me lembro de cachaça. Veja que coisa extraordinária, irmão. Jesus é lindo, é maravilhoso. Hoje, irmão Xavier está lá naquele jardim. Hoje ele está na glória. Hoje ele está lá com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando o restante da família. Eu digo para o restante da família, se quiser um dia revê-lo de novo, que ele vai... A Bíblia diz que quando Jesus vier, aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão vir com Jesus Cristo. Presta atenção, os filhos de irmão Xavier que estão me escutando. Se um dia vocês quiserem vê-lo de novo, porque eu vou vê-lo de novo, aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faça o que ele fez, toma o mesmo caminho que ele tomou para o céu. Se vocês tomarem, vão ver de novo. E tem um detalhe, depois que a gente se encontrar com ele, nunca mais a gente vai se separar, nunca mais haverá separação, porque nós seremos filhos da ressurreição, e depois de ressuscitado não morre mais. Quando a Bíblia diz, quando Jesus vier, que a trombeta tocar, veja, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Irmão Xavier vem, o pastor Zé Ananias, aqueles morreram em Jesus Cristo. Agora, ele diz, se nós estivermos vivos, a igreja de Jesus será transformada e arrebatada num piscar de olho para se encontrar com os outros nos ares. Aí estaremos com Jesus. Onde Jesus estiver, a igreja está com ele, porque ele é o noivo, o esposo, a igreja é a esposa. Onde o esposo estiver, a esposa estará com ele. Oh, como a gente anela esse dia, a trombeta vai tocar, os nossos entes que partiram para a eternidade com Jesus, vamos revê-los novamente, e nunca mais a gente vai se apartar. Bendito seja para sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso irmão. Jesus veio libertar os cativos. Eu me lembro lá em Cabrobó, quando eu morei lá, o irmão Zé Oliveira um dia foi pregar, foi ele, o irmão dele, irmão Joãozinho, o pai dele, irmão Cis Pereira, o primo, irmão Toninho. Deus abençoe esse servo de Deus, todos eles moram lá em Cabrobó. E eles foram, isso foi nos anos 80, faz muito tempo isso. Eles foram pregar numa ilha, lá no São Francisco. O Rio São Francisco é cheio de ilha. E naquelas ilhas, não sei hoje, mas naquele tempo morava gente. Né? E o resultado, eles foram pregar lá. Eu não fui porque eu tinha outro trabalho a fazer. O que eu vou contar, os irmãos que foram me contaram, e depois vou dizer o que eu vi depois. Resultado, quando o irmão Zé está lá pregando, ele disse que pregando aqui ao ar livre, na frente de uma casa, e no pé da casa assim tinha um rapaz deitado, aliás, deitado não, de coca, todo encolhido. E ele pregando, encontrando para aquele rapaz, e ele lá, não dizia nada, não falava nada, só encolhido. E quando terminou aquele trabalho, irmão Zé perguntou quem era aquele rapaz, por que ele estava daquele jeito. Aí o pai dele disse, ó, esse rapaz era uma benção. Esse rapaz era bonzinho, trabalhador, ele é casado, tem esposa, tem filho, mas foi trabalhar em São Paulo. Faz 2 anos que ele deram um atestado de loucura, aí mandaram ele de volta, tá assim, ó, não conhece pai, não conhece mãe, não conhece mulher, não conhece ninguém. O estado dele é esse. Aí disse a irmão Zé Oliveira, ore por ele. Irmão Zé Oliveira, aquele varão cheio do Espírito Santo, Deus usava ele na libertação de forma extraordinária. Ele estava com Joãozinho cheio do Espírito Santo, Toninho cheio do Espírito Santo, e irmão, o pai dele, irmão Cício, 4 homens de Deus, irmão, cheio da graça de Deus. Aí irmão Zé disse, bota ele dentro de casa. Aí botou ele para dentro de casa, aí Zé disse, todo mundo fica fora. Fechou a porta e ficou só os 4. Botaram ele no meio da sala e o camarada lá, todo encolhido. Aí Zé disse que oraram e o cabo nem se mexia. Aí ele pegou a mão dele assim, botou em cima da cabeça, pegou a de Joãozinho, botou na cabeça, pegou a de Toninho, a de irmão Cício, os 4, cruzaram a mão assim e oraram. Irmão, ele disse a mim, na hora que orou, o demônio manifestou-se, levantou-se daquele homem e largou ele na parede. Eles pegaram, botaram no meio de novo e oraram. Eu acho que na 3ª vez, quando eles oraram, aquele homem caiu em si, aquele demônio saiu, e ele disse, opa, quem são vocês? Aí irmão Zé, esse momento. Aí foi chamar o pai dele. Quando ele viu o pai quase morre de alegria. Veja, irmão, Jesus veio libertar os cativos, irmão. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem prisão, não tem algema, que Jesus não liberta. Ele veio libertar os cativos. Ele veio para resolver. A solução está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que a gente precisa dessa unção? Eu preciso, você precisa, nós precisamos buscar. Não interessa onde é algema. Muitas vezes o cara está lá na prisão, aqui no presídio está livre.
porque aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador e está lá cantando, louvando, a igreja vai lá, faz um culto lá dentro, ele tá preso, mas espiritualmente está livre, entregou a vida a Jesus. E aí você está na rua solto, mas mentalmente você está algemado, está preso. Preso às algemas mental, preso a ódio, preso a mágoa, rancor, ressentimento, ciúme, inveja. Isso é prisão, irmão. E só quem liberta dessas prisões é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está preso, então nessa noite Jesus pode libertá-lo. Se renda a Ele, receba Ele como seu Senhor e seu Salvador, porque a obra dele, Ele veio libertar os cativos, os oprimidos do diabo. A Bíblia, Pedro disse que ele veio libertar os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. E ele finaliza, ele fecha dizendo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Naquele ano, todas as dívidas tinham que ser perdoadas, todos os escravos eram livres. Então, Jesus, de 50 em 50 anos acontecia esse ano, que era o ano do jubileu. No 7º ano, no 7º mês, ao 10º dia do mês, né, era oferecido, era o dia da expiação, e ali tocava a trombeta do jubileu. Mas antes de tocar a trombeta, o sacrifício era feito pela expiação. Então era feito o sacrifício pela expiação do povo, e depois a trombeta do jubileu era tocada dizendo, todos os cativos agora estão livres, todas as dívidas estão pagas. Então a dívida das pessoas eram pagas naquele ano, eram perdoadas, não era paga, era perdoada a dívida das pessoas. Então Jesus veio exatamente para isso, já para tocar 2000 anos atrás. A expiação já foi feita lá na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus já morreu por mim e por você. A trombeta do jubileu já foi tocada. Ele já anunciou que todos os escravos do diabo, do pecado, do mundo, da carne, devem ser livres. E as pessoas precisam escutar e sair para acreditar. Ô irmão Abraão, mas se ele mandou, se essa trombeta já foi tocada, e Jesus já fez essa obra, por que tanta gente escravizada? Primeiro, porque muita gente não sabe, não viu o toque da trombeta. Segundo, porque ouviram, mas não acreditaram. Tudo é possível ao que crê, meus amados irmãos. Meu sogro creu, Jesus libertou ele. Meu pai creu, Jesus libertou ele. Eu criei, Jesus libertou. A hora já foi. Eu podia contar cada testemunho na minha família. Meu pai era algemado também, Jesus libertou ele. Hoje é uma bênção das mamães. Jesus libertou. A minha irmã Fátima, hoje é uma bênção nas mãos de Jesus, mas era presa, mas Jesus libertou minha irmã. Hoje é uma bênção, cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, né? Fala de dentro do coração. Deus abençoe minha amada irmã Fátima, e eu creio que Jesus vai salvar o seu lar, vai salvar seus filhos. A irmã Lena era algemada, minha irmã, Jesus libertou. A minha irmã Salete era presa, Jesus libertou. Salete é um instrumento nas mãos de Jesus, irmã Lena é um instrumento afinado. Então veja, irmão, cada vida dessa, se eu fosse contar aqui, era uma meia hora contando essa experiência, como Deus fez. Deus fez porque elas acreditaram. Se você crê, Ele faz. Jesus disse, se creres, viu Marta, verás a glória de Deus. Deus é glorificado quando você crê. Quando você crê, você dá a oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Porque Deus manifestou a sua glória no Egito. Porque Moisés e Arão creram. Porque Deus manifestou a glória dele no deserto. Porque Moisés continuou crendo, Josué creu, Caleb creu. Onde houver fé, Ele manifesta a glória dele. Mas nessa cidade de Nazaré, onde ele foi criado, ele não pôde manifestar a glória. Por quê? Porque a Bíblia diz que os nazarenos não creram nele. Jesus só pôde curar algumas pessoas impondo a mão com muita dificuldade. Por quê? Mas veja, Jesus com todo o poder, Deus não lhe deu o Espírito por medida, ele podendo fazer qualquer coisa e não pôde operar em Nazaré. Por quê? A incredulidade fechou a porta. A incredulidade, irmão, é o maior pecado. Ele fecha as portas para a salvação, fecha as portas para o batismo do Espírito Santo, fecha as portas para receber a cura divina, fecha as portas para receber qualquer coisa de Deus. Um dia estava uma fome terrível em Samaria. A fome era grande na terra, né? Aí o rei disse, sabe quem é o culpado disso? É o profeta Eliseu. Hoje eu vou arrancar a cabeça dele. Aí partiu para lá. Aí mandou um capitão aí na frente dele, que era para pegar Eliseu para o rei. Veja, Eliseu, homem de Deus, tinha nada a ver com fome. Por que aquela fome? Por causa do pecado do rei, que era ímpio. O povo estava na impiedade e estava no castigo. Aí ele culpando Eliseu. Quando aquele homem vem com o rei, né, era o capitão encostado, aí Eliseu olha assim e disse, amanhã, por essas horas aqui,
vai ter tanta comida. Aí começou a profetizar o que é que ia acontecer. Né? O povo estava comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, porque a fome era grande. Essa amanhã vai ter comida em abundância, vai ter tanta fartura. Veja, irmão, quem é que acreditava no negócio? O capitão, que era incrédulo, disse, nem se Deus abrisse todas as janelas, só não podia acontecer isso. Aí Eliseu, homem de Deus, não estava falando por ele, era Deus que estava dizendo. Eliseu disse assim, você vai ver, mas você não vai comer? Você vai ver, incrédulo, mas você não vai comer. Poxa, quando foi no outro dia, eu não vou contar a história que é longa. No outro dia Deus mandou comida em abundância. Era tanta comida, o povo correu. O rei botou esse camarada, esse capitão, para ficar na porta como porteiro. O povo esfameado, porque era comida demais para sair, pisotearam e o camarada morreu. Ele viu a abundância, mas ele não comeu. Veja, irmão, a incredulidade é coisa terrível. Nem você recebe e às vezes empata muita gente de receber. Não creia que Jesus veio para anunciar o ano do jubileu. Ele veio libertar os cativos. Ele veio para pôr liberdade aos oprimidos. Ele veio para dar vista aos cegos. Esse dar vista aos cegos tem dois sentidos. No sentido espiritual e no sentido físico. E eu creio aqui que é mais no sentido espiritual. Porque o pecado deixa o homem cego. A incredulidade você não consegue ver o poder de Deus, o tamanho de Deus, a glória de Deus, fica cego. Mas quando a graça de Deus abre seus olhos, você sabe, Pai, que Deus maravilhoso, o coração se abre. Diga, Jesus, abre os meus olhos espirituais. Eu quero contemplar a tua glória. Eu quero contemplar a tua face. Abra meu coração para eu crer mais, para eu amar mais, para eu ter mais esperança. Encha-me do poder do alto. Meu irmão, Deus está aqui. A missão de Jesus é essa. Tanto de forma coletiva como de forma individual. Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós. Observe, cada servo de Deus, ele dá um dom. Uns ele usa mais numa área, por exemplo, esse irmão Zé Oliveira lá, Deus usava muito ele nessa área de libertação, expulsar demônio, curar enfermo também. Eu tenho notado que Deus me usou mais na área de curar os enfermos. Eu conheço aqui a irmã Natildo, Pai Senhor, benção do céu, irmã Lu, Deus lhe abençoe. Essas duas servas de Deus, irmão Amauri, irmão Doca, Deus usa esses irmãos na área de expulsar demônio, na área de libertação. Deus chamou ele para essa irmã Penha, em Cabrobó. Deus lhe abençoe, irmã Penha, irmã Maria Luísa. Quantas vezes eu vi Deus usando essa serva do Senhor nesse dom, expulsando os demônios, irmã Penha, né? Fomos com ela ali em Parnamirim, vemos Deus usando ela poderosamente. Fui com a irmã Matilde lá em Petrolina, Deus usando ela. Então, é um ministério, irmão, para libertar. Mas, irmão Abraão, esses sinais seguirão os que crerem. Mas tem pessoa que tem um chamado específico, louvado seja Deus. Então, Deus abençoe esses servos e servas do Senhor que Deus usa nessa área. Mas veja, não é eles, é Jesus através deles. É Jesus que usa para curar, para libertar, para transformar. Mas a maior libertação, eu vou dizer, não é nem expulsar um demônio, não é a cura de uma enfermidade física. A maior libertação é a salvação, é a libertação do pecado. É uma receber a salvação, receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa é a maior libertação, porque ele é liberto para receber vida, receber o céu, receber tudo aquilo que ele realmente precisa. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Dizendo que Jesus libertou ele da bebida e do cigarro. Amém, irmão Samuel, Deus te abençoe, meu santo. Irmão Samuel Nubia, Jesus libertou ele da bebida e do cigarro. Eu preguei para uma irmã que foi em Timorante, pregamos, ela aceitou Jesus, uma bênção. Quando foi 6 meses depois eu fui lá. Pai do Senhor, minha irmã, e aí? Aceita, irmã, eu tenho um problema. Qual é o problema da senhora? Você já foi batizada, ela sai ainda não, porque você tem um problema, qual é? Se eu fumo. Esse senhor, o problema da senhora é só esse? Ela, já pelejei, irmã, eu não consigo. Eu digo, essa vai morrer pelejando, não consegue. Que a libertação não é eu pelejando. Se fosse assim, eu não precisava de Jesus. Isso é pela fé, minha irmã. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A senhora crê? Eu estava lá com o irmão Fábio Tesso. Deus abençoe o irmão Fábio Tesso. Eu disse, a senhora crê que Jesus pode libertar a senhora do cigarro? Ela disse, creio. Creio que ele pode libertar a senhora agora, creio. A senhora vai recebê-lo como seu libertador. Dobra o joelho, vamos orar, irmão Fábio, vamos. E nós oramos por aquela senhora. E naquele dia, Jesus libertou ela do cigarro. Ela disse a mim, nunca mais fumou. É Jesus que liberta, porque ele veio libertar os cativos. Observe, se ele liberta da cachaça, se liberta do cigarro, então ele pode libertar a gente de qualquer pecado, irmão.
Eu não vou ter desculpa diante dele. Ninguém, por quê? Porque a graça de Deus está aí. Eu tenho que me agarrar com essa graça. É a graça. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é suficiente. Não somente para nos libertar do pecado, mas para fazer com que a gente viva uma vida santa, uma vida de retidão na presença do Senhor. É pela graça. Graça é favor. Nós estamos no favor de Deus. Favor que a gente não merece. É um favor que Ele dá para nós. Então vamos aproveitar essa graça. Vamos mergulhar nessa graça. O Espírito Santo recebe pela graça. Quem recebe Jesus recebe o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo já está aqui. Agora eu quero poder, revestimento, unção, revelação. Eu quero mais. Irmão, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então esse Deus que eu já conheço, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero ver sua glória e mais e mais. Quando for amanhã, eu quero conhecê-lo mais. A gente nunca vai estar satisfeito. A gente vai sempre querer mais do Senhor. E Jesus está se revelando para nós aqui como aquele que veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E o mais maravilhoso, Ele pagou a nossa dívida. A dívida que a gente não podia pagar, Ele pagou. Por causa do ano do jubileu. A ordem, Ele agora vá para todo mundo. Dê essa boa notícia para todo mundo, o jubileu. Diga que se eles creem em mim, a dívida está paga. Eu paguei, estou com a promissória deles aqui. A boa notícia é essa. Diga a eles que eles não têm como pagar, mas eu paguei. Se eles se arrepender e crer em mim, eu rasgo a promissória dele. Eu rasgo do japonês, do chinês, do muçulmano, do hindu, de qualquer um, não interessa a nacionalidade. Se arrepender e crer em mim, disse Jesus. Só Jesus perdoa, só Jesus salva, só Jesus leva para o céu. Ele é o único, o caminho, a verdade e a vida. Não é por outra pessoa. Na terra já teve muitos homens e mulheres de Deus, mas nenhum homem que nasceu aqui leva a gente para o céu. Só Jesus de Nazaré, porque Ele é homem e Ele é Deus. Amém, meus amados? Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando.